Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui novamente. No diálogo de formação anterior, eu tive o prazer de socializar com vocês a respeito da análise de dados dos resultados em matemática e língua portuguesa dos alunos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre dois outros relatórios. O primeiro relatório que eu vou estar conversando com vocês é sobre o relatório de percepção da escola pela comunidade. E o segundo relatório é o relatório de atitudes e valores. Esses dois relatórios muitas vezes são deixados em segundo plano, porque eles nos trazem indicadores a respeito da nossa prática educativa, a respeito dos nossos processos internos escolares e não estão ligados diretamente à aprendizagem matemática, nem linguística, nem histórica, nem geográfica dos alunos. E muitas vezes nós tendemos a priorizar os conteúdos. Só que as nossas escolas, elas priorizam também a formação humano-cristã. E esses dois relatórios têm muito a contribuir para a gente desenvolver nesse aspecto. Então, o primeiro relatório que eu vou estar discorrendo com vocês é o que a comunidade toda entende pela nossa escola, como ela vê a nossa escola, como ela vivencia a nossa escola. Muitas vezes nós realizamos muitas atividades, nós vivenciamos muitos valores nas nossas escolas, mas os pais, os familiares, os professores, os gestores não percebem com a mesma intensidade com qual nós realizamos e com qual é a nossa intencionalidade. Então, esse relatório tem o seu valor muito grande por isso, porque ele faz vir à tona que nós estamos fazendo de um jeito e toda a comunidade educativa está percebendo de outro. E como mudar isso? É fácil? Não, mas é possível. E como que nós vamos fazer isso? Um instrumento que é fundamental são os indicadores que a avaliação institucional nos passa a respeito dessas questões e que permeiam todos esses quesitos que fazem a escola funcionar no seu dia a dia. O que vai acontecer? No relatório de percepção da escola pela comunidade, é dado uma nota de 0 a 10. Então, tem vários quesitos ali que são abordados e que a escola é pontuada. O que nós, da IMM, colocamos como parâmetro de ser uma boa escola ou uma escola que tem fragilidades? Uma boa escola é quem tem uma nota igual ou maior a 6,5. E uma ótima escola, uma escola boa, é acima de 8 pontos. Então, esse foi um parâmetro que a Inspetoria Mazarello criou a partir de outras avaliações que a gente foi estudando ao longo dos anos, que trabalha com a avaliação em larga escala. Então, para se considerar uma boa escola, seria somente acima de 8 pontos. O que nós percebemos nesses relatórios? Nesses relatórios, vem falando sobre a liderança do gestor, sobre o desenvolvimento, o desempenho do gestor, sobre o aspecto físico da escola, sobre o interesse do aluno sobre a escola, vem falando também sobre a disciplina da escola, sobre o projeto político-pedagógico da escola, vem falando sobre a satisfação profissional do gestor e dos seus professores, sobre qual a percepção que o professor tem a respeito dos gestores da escola, vem falando do tempo que o aluno aloca para seu estudo, vem falando também do tempo que o aluno aloca para a leitura, vem falando também da satisfação profissional do professor. Então, são vários âmbitos. Ao todo, são elencados 43 itens. Então, são 43 indicadores que nós temos para trabalhar.
E isso é uma riqueza muito grande, porque no dia a dia nós não paramos muitas vezes para analisar a nossa prática. É uma coisa atrás da outra, é uma atividade atrás da outra, é uma festa atrás da outra. Então, quando que a escola dá uma parada, dá uma respirada e fala: e agora? Como nós estamos? Como que a comunidade está nos vendo? Como nossos alunos estão nos vendo? E os nossos professores? E os nossos colaboradores? Então, é um momento muito rico de reflexão. Então, aqui eu trouxe para vocês verem como que nós temos feito isso na nossa inspetoria em cada escola. E vocês devem fazer isso. Eu convido vocês a estarem se disponibilizando, a tentar a fazer esse tipo de relatório, porque nos ajuda muito a ver realmente quais são as nossas fragilidades e quais são os nossos pontos fortes também, para a partir daí nós construirmos também planos de ação eficientes. Eu trouxe agora para exemplificar para vocês uma escola da nossa inspetoria que eu denominei como número 1, como poderia ser qualquer outro número, para vocês perceberem como que nós fazemos esse relatório nas nossas escolas antes de partirmos para o plano de ação. E para a gente refletir também um pouquinho juntos, né, sobre o que esses indicadores querem nos dizer. Então, como vocês podem ver, nesse relatório são elencados, de um lado, os pontos fortes e de outros, os pontos fracos. Vocês podem ver que nós temos muito mais pontos fortes do que pontos fracos. Só que os pontos fortes que nós temos, vocês podem perceber que tem um tanto de 9, de 10. Agora, nos pontos fracos, nós temos até 3,8. A escola como explicação da dificuldade de aprendizagem. Essa questão é uma questão que permeou todas as nossas escolas e acredito que em alguma das escolas de vocês também. Por quê? Porque isso aqui é histórico. Os pais, geralmente, eles culpam a escola pelo fracasso ou sucesso do processo de aprendizagem de seus filhos. Só que nós temos que desconstruir isso, porque o fracasso e o sucesso não é da família ou da escola, é de um conjunto. Tem um indicador aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque nas nossas escolas sempre é um indicador que vem muito baixo e na escola de vocês também pode ser que tenha acontecido isso também. É o indicador que fala a escola como explicação da dificuldade de aprendizagem. Isso, historicamente, é explicado. Os pais sempre acham que o sucesso ou o fracasso dependem exclusivamente da escola. E, por outro lado, muitas vezes, alguns professores falam, né, e afirmam com uma veemência muito grande que o fracasso escolar dos alunos é por causa da família. E não é um lado nem o outro, mas a obrigação de formar o aluno academicamente é da escola, não é da família. A família é um parceiro, a gente tem que fazer uma parceria de formação, mas a responsabilidade é da escola. Só que quando esse formulário chega em casa, até os próprios professores preenchem o aluno como explicação da dificuldade de aprendizagem. Então, esse item, esse indicador nos diz muita coisa, nos diz da família, mas nos diz também da nossa comunidade educativa, porque todo mundo preencheu esse questionário aqui. E é um item que é super difícil da gente elevar. Nós sempre construímos planos de ação para eles, sempre criamos estratégias diferenciadas e é muito complicado. Mas nós não desanimamos porque aos pouquinhos a gente já está melhorando. Nós estamos aqui com 3,8, mas nós já tivemos em 2,5. Então isso é crescimento. Agora, para 2013, nós não vamos colocar uma meta para chegar a 6, porque de 3,8 nós não vamos passar para 6.
Por isso que ao estabelecer metas, nós temos que ser coerentes, nós temos que fazer uma análise da situação e da nossa escola. E uma questão muito importante que eu levo para vocês também. Esses dois relatórios, eles são discutidos e analisados dentro da equipe gestora e socializados com os professores. Porque a equipe gestora, que é composta pelos diretores da escola, pelos coordenadores pedagógicos, pelos coordenadores de pastoral, pelos orientadores educacionais, essa equipe que está preparada para ver o todo da escola. E é claro que toda sugestão de professor é bem-vinda, mas quem tem que sentar e discutir é esse grupo. Quem é responsável por construir os planos de ações e colocar as metas é este grupo. Agora vocês têm que contar com a colaboração de todo mundo da escola. Então, desde o pessoal da portaria até o diretor da escola. Porque tem relatório que vai abordar até o atendimento. E quem que atende? É a secretária que atende. Quem é que está na cantina? A cantina é terceirizada, mas nossa escola é avaliada também na cantina. Então, essa pessoa que é terceirizada, a gente tem que conversar com ela também. Ela conhece sobre o nosso sistema preventivo? Ela sabe o que é ser salesiana ou ser salesiano? Ela entende e ela vivencia o nosso carisma ou ela está ali só vendendo um produto? Porque nós somos uma escola e uma escola em pastoral. E o todo é que vai fazer a escola crescer, principalmente nesses dois relatórios. E é muito sério a visão que a gente passa para além dos muros da escola. Porque às vezes a gente fala, nossa, Rúbia, mas eu faço isso sempre eu desenvolvi isso na minha escola. Meus professores, eles podem sempre participar de tudo, é uma escola participativa, democrática, mas aí, na hora que vem o item lá, o indicador falando sobre a inserção do profissional na escola, o professor não se sente inserido. Então, a gente está fazendo uma coisa e as pessoas estão sentindo outra. Aí entra a subjetividade também. E nós temos que aprender a lidar com a subjetividade do outro. Então, nós temos que olhar para nós, temos que olhar para dentro das nossas escolas e temos que rever as nossas práticas. E a gente tem que abandonar o discurso. Ai, nós sempre fizemos assim e sempre deu certo. Esse discurso nós já vimos e já avançamos muito na parte acadêmica. Agora, a gente vai ter que avançar muito em outro âmbito. Quantas vezes você chega lá e pergunta, nossa, mas por que não pode trocar a tesouraria no lugar da secretaria? Nossa, sempre foi assim, não pode mexer de lugar. Mas por que não pode? Vai atender melhor o pai se a secretaria estiver na frente da tesouraria? Vai resguardar mais a tesouraria, ela estando mais ao fundo da escola? São questões que vocês têm que se perguntar e vocês têm que se debruçar e refletir sobre para chegar a um consenso. Porque as famílias estão falando isso. Nos nossos relatórios que nós recebemos, as famílias, elas têm colocado isso nitidamente para todos nós. Então, a partir desses indicadores aqui, muitos a gente fica sem saber, nossa, mas como chegou a este indicador? A gente, a preocupação não é só o percurso, como que chegou. O percurso é interessante também para a gente corrigir rota, arrumar o caminho. Só que agora, como que a gente vai fazer um trajeto diferente, um trajeto novo? Então, isso que nós temos que ter em mente. Aí eu trago para vocês verem um gráfico da percepção da escola pela comunidade, que eu acho fundamental. Por quê? Porque eu acho que o gráfico ilustra bastante, né? Dá para a gente visualizar mais o crescimento, porque nós crescemos aos poucos. E todos nós que trabalhamos em escola, nós sabemos que para construir uma instituição demoram décadas, mas para desconstruir bastam
pouquíssimos anos. Nós temos várias histórias de escolas amigas nossas no mercado que desapareceram. E como que isso aconteceu? Não foi do dia para a noite. Por isso que nós temos que estar sempre atentos a esses indicadores. E a gente cresce realmente aos poucos, principalmente nessa questão da subjetividade, quando a gente trabalha essa percepção do outro. Porque nós não podemos perceber pelo outro. Agora nós temos que criar meio dos outros perceberem o que a gente faz. Então a gente precisa ter o quê? Maior clareza nas nossas ações. Será que nós temos maior clareza nas nossas ações? Será que o meu professor, ele não está satisfeito e eu faço tudo por ele? O que é esse tudo que eu faço por ele? De repente, só de colocar uma máquina, uma cafeteira na sala dos professores, ele já vai se sentir atendido. Às vezes, só do diretor cumprimentá-lo no corredor sorrindo, para ele já vai fazer a diferença. Então, nós temos que perceber o outro. Com a família é a mesma coisa. Teve uma festa, essa família não ficou satisfeita, por que que não ficou? O que que aconteceu? A família chegou na escola e não quis esperar para ser atendida porque foi mal recebida. Por que que ela foi mal recebida? O que que fez ela se sentir mal recebida? E uma questão que nós temos que ter uma clareza muito grande, e me assusta quando eu pego esse relatório em mãos, como eu pego também o de atitudes e valores, é porque nós somos uma escola salesiana. Nós temos um carisma muito forte, um carisma da alegria, um carisma da acolhida. Então, isso não combina com o perfil das nossas escolas. Agora, este gráfico aqui vem exemplificar bem que a percepção da escola pela comunidade. Aí tem aqui em 2011 e 2012. Dos 43 itens levantados, em 2011, nós tivemos 12 pontos fortes. Esse ano, nós já fomos para 17. Ano passado, nós tínhamos 11 pontos fracos. Esse ano, nossas fragilidades caíram para 8. E os pontos estáveis foram 20. Esse ano, são 18. Nós nunca passamos direto da fragilidade para nos fortalecermos. Primeiro, a gente passa da fragilidade para depois passarmos pela estabilidade e para depois nós crescermos. E esse gráfico aqui já mostra para vocês, porque o azul é forte, o vermelho fraco e o verde estável. Vocês podem perceber como que o azul cresceu, como que o vermelho diminuiu e como que o verde diminuiu. Então já houve aí um crescimento, e um crescimento significativo. Aí vocês podem falar, nossa, mas de 12 só para 17, foram só 5 indicadores que vocês conseguiram melhorar? Mas se cada ano nós conseguirmos melhorar 5 ou 3 ou 2, daqui 5 anos a gente tem que pensar a longo prazo. Nós vamos estar com uma escola de qualidade, que é com a nota acima de 8. Que é essa nota que foi aferida à questão da percepção da escola pela comunidade. Então nós temos que ter muita atenção e nesse momento nós temos que refletir mesmo. E a atitude de refletir é de debruçar sobre, é de ler, é de entender, é de compreender, é de buscar as causas e não é da gente tomar atitudes paliativas. São realmente atitudes que façam a diferença, que deem visibilidade. Agora eu vou falar um pouco para vocês do relatório, que fala a respeito das atitudes e valores. No relatório de atitudes e valores, esse ano nós tivemos uma modificação, e uma modificação para melhor. E eu acho super interessante e muito pertinente a avaliação institucional ter esse caráter, ter esse olhar de estar sempre se aprimorando mais e melhorando cada vez mais. Esse ano, ela separou em alguns assuntos pertinentes e minimizou
o questionário, que foi muito válido. Então, como que ela colocou isso? Ela colocou em 4 temas. Ela colocou o primeiro, percepção sobre a função da escola. 2, convivência social. 3, formação individual e cristão. E 4, educação ambiental. Ela conseguiu colocar em 4 pontos as dimensões fundamentais da educação. Isso é para a gente ver o cuidado que a avaliação institucional tem com quem realiza esta avaliação. E foi muito pertinente e legítimo. E agora eu quero discutir um pouquinho com vocês, quero que vocês pensem um pouquinho junto comigo. Vamos lá. O que me preocupa extremamente no relatório de atitudes e valores, que seria o relatório que nós deveríamos ser mais fortes, que deveríamos ser melhores, porque nós trabalhamos com valores. E nós somos escolas confessionais católicas, nós professamos uma fé, nós temos uma confessionalidade definida, nós temos um carisma, nós temos Dom Bosco, nós temos Madre Mazarello, nós temos o sistema preventivo, nós somos diferenciados. E como que nós não estamos conseguindo passar isso para os nossos alunos? Aí vocês vão falar, não, Ruby, a gente passa sim. Eu também sinto que passa, porque toda escola que eu vou, eu me sinto acolhida, sinto os alunos felizes, sinto os professores bem, sinto uma energia muito boa, sinto que Dom Bosco e Madre Mazarello caminham conosco. Só que na hora que nós vamos racionalizar, colocar isso no papel, mensurar, nós vemos que nós estamos fazendo muito pouco pela nossa própria proposta pedagógica. Então isso nós temos que repensar. E repensar não só ficar naquele, deve ser isso ou deve ser aquilo, repensar para uma nova prática. Quando se fala aqui, né, sobre a questão da função da escola, a função da escola qual que é a função da escola? A função da escola não é formar a excelência acadêmica e a formação humano-cristã. O que isso envolve? Envolve se eu incentivo meu aluno à pesquisa, se eu levo ele para teatro, se a gente promove visitas a museus, a estar indo para fora dos muros da escola, se nós temos algum projeto ligado à ciência e à tecnologia, se nós temos algum projeto ligado a alguma universidade. Isso é a vida da escola, porque é a função da escola. Aí nós vemos lá, né, que nós temos aqui muito mais fragilidades na escola que eu trouxe como exemplo para vocês e coloco isso com muita tranquilidade, porque nós temos que socializar o que a gente é bom e o que a gente também apresentamos uma dificuldade maior. E acredito que isso é muito de vocês, porque nas nossas escolas, da nossa inspetoria, isso aparece muito claramente. O relatório de atitudes e valores é o que mais dá trabalho. E o trabalho que eu digo, né, que a nota, o percentual seja trabalho, não é isso. É o trabalho de se debruçar e fazer melhor. Porque fazer um ser humano ser melhor hoje do que ele foi ontem é difícil, é um desafio, mas é um desafio que a gente abraça e que a gente tem que dar conta. E esse relatório aqui, ele não é por nota, ele é por percentual. Então a matemática também muda. Então percentual de 0 a 100. E eu fico muito incomodada quando fala sobre a formação individual e cristã. Por que eu falo isso? Nós não estamos aí no mundo tecnológico, né, dos vários pátios sociais, das várias redes sociais, do portal Futuro aí, dos meninos com o iPhone 5, com iPad, com celular, com
com todo tipo de tecnologia que eu não sei nem descrever, nem consigo acompanhar. E quando pergunta para o aluno se ele acha ético baixar música sem pagar os direitos autorais, a maioria acha que isso é normal. Isso é motivo de preocupação? Claro, isso é motivo de muita preocupação, porque formar o bom cristão e o honesto cidadão passa principalmente pela ética. Então, esse relatório de atitudes e valores, eu acho que ele é o cerne da escola. Eu acho que ele tem que ser a nossa diretriz. Nós não podemos nos descuidar. É o que eu falo sempre com vocês e afirmo com muita tranquilidade. A excelência acadêmica e a formação humana cristã tem que ter o mesmo valor para nós, principalmente que somos salesianos e salesianas. E agora eu vou mostrar para vocês duas estruturas de planos de ação para cada item desse aqui. E funciona muito parecido com os planos de ação que os professores desenvolvem, que eu mostrei no diálogo de formação anterior. Só que esses planos de ação aqui, quem vai ser o responsável por elaborar é a equipe gestora da escola, que vai sentar o seu grupo, vai ver as suas dificuldades, vai ver as suas fragilidades para construir os planos de ação. Então, vocês podem ver aqui que a estrutura é a mesma do outro, porque nós seguimos um padrão também. Então, é a escola, a função, então a função de cada um, diretor pedagógico, diretor institucional, os coordenadores pedagógicos, os orientadores educacionais, os coordenadores de pastoral e quem mais fizer parte da sua equipe gestora da sua escola. Os responsáveis têm que ter nome. Todo plano de ação tem que ter um responsável. Então, tem que ter o nome da diretora, do coordenador, do orientador, de todo mundo, porque todo mundo é responsável pelo que vai acontecer. E aí vem os itens. Os itens, o que vocês têm que colocar? Qual é o item que apresenta uma fragilidade maior? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Foi colocado como formação individual cristã e foi perguntado: os seguintes atos são corruptos? Um deles, comprar um filme pirata. 40% dos alunos disseram sempre. Isso quer dizer que 60% dos alunos acham que isso não é um ato corrupto, acham que isso não é falta de ética. Então eu tenho o quê? Que construir um plano de ação para esse item aqui. Eu tenho que mostrar para o meu aluno que isso não é ético, eu comprar um filme pirata. Que isso, o que eu estou contribuindo quando eu compro um filme pirata? O que vem por trás disso quando eu faço esse tipo de aquisição? Então, vou ter que ter aqui esse item, o percentual que eu tenho dos alunos que acham que isso é uma questão normal, e aí eu vou ter que fazer os objetivos, as ações que eu vou fazer e qual a meta que eu quero chegar. Olha, tem 60% que não estão nem aí para comprar filme pirata. Eu quero que só 20%. O ideal era 0%, mas eu não consigo chegar de uma vez, é aos poucos. E conscientização se dá aos poucos, é ao longo da formação. Mas nós não podemos desistir. Então, para cada item que eu tiver um percentual menor do que 65%, eu tenho que fazer um plano de ação específico para aquela demanda. E é com muita alegria que eu falo para vocês que ao longo desses 3 anos que a Inspetoria Mário Mazzarello tem desenvolvido os planos de ação, nós estamos crescendo, nós estamos melhorando. Chegamos aonde queremos? Ainda não, mas a gente vê nitidamente um crescente. E isso é muito bom, porque nós estamos tendo resposta ao trabalho que nós estamos desenvolvendo. E é isso que hoje eu quis passar para vocês. Como que nós trabalhamos com os indicadores que a avaliação institucional nos proporciona,
como nós fazemos a leitura dos dados e como nós construímos os planos de ação. E agora nós vamos para o chat, onde nós vamos poder trocar um pouco de ideias, nós vamos poder conversar mais, alguma dúvida que vocês tiverem, saber como que isso aconteceu, se vocês também puderem colaborar com a gente, porque nós estamos também em desenvolvimento, nós estamos buscando também, não é um caminho pronto, é um caminho que a gente está seguindo, mas que a gente quer sempre melhorar. Então agora estou à disposição de vocês.